São 7 horas em todo o espaço nacional, já chegamos. Manhã Girassol, edição de quinta-feira, 24 de julho de 2025. Começa aqui uma viagem, vamos juntos até bem perto das 9 da manhã. Juntos a nós, na bagagem, temos o melhor da informação. Eu sou a Iracema Arnaldo, bem-vindo ao Manhã Girassol. Bom dia, Girassol. E vamos começar esta edição com tudo aquilo que acontece a esta altura no Bom Dia com Energia, o matinal da Girassol FM, que começa pontualmente às 6 da manhã. O contacto é com João Alves. João Alves, são 7 da manhã e 1 minuto em todo o espaço nacional. Muito bom dia para ti, meu colega. Bom dia também aos radiovintes que a esta altura estão bem ligadinhos aos 102.7, o programa Bom Dia com Energia. E nós queremos sentir a vibração que vem daí da rádio. Dá para ouvir a boa música, mas eu preciso parar de falar para que comeces também a falar. Pois bem. Iracema, muito bom dia para si, bom dia também para os estimados telespectadores. Na verdade, começamos às 6 da manhã, como é da praxe, não atrasamos nem um segundo sequer. Às 6 horas pontualmente nós começamos já com as mensagens de incentivo para todos aqueles que nos acompanham, e então nós vamos continuando a fazer acontecer este encontro de hoje. Dizias muito bem, 7 horas 1 minuto, sim, vamos ouvindo esta música crioula, uma música que também faz parte da seleção cuidadosamente feita por esta equipa que aqui trabalha. Contamos também sempre com o apoio de, portanto, alguém que conhece de músicas e vai nos auxiliando na seleção musical em todos os dias. Um abraço para esta pessoa mesmo, que sempre está connosco em cada dia que desponta. Já recebemos inúmeras mensagens dos nossos ouvintes dando-nos conta do movimento no trânsito, estas mensagens que não param de chegar até nós. Temos aqui mais uma: bom dia com energia. A vida é muito melhor quando os outros estão felizes por tua causa. Esta mensagem é do nosso amigo ouvinte, o Tsunami Silva, que mandou-nos a partir do Calemba 2. Seguimos em frente. Outra mensagem que também chega até nós é portanto, do outro ouvinte: bom dia com energia, do Grafanil Bar até o Quimbango, passando pela Nova BCA, o trânsito está numa boa. E aqui esta mensagem é do amigo ouvinte: bem-vindo, Quilola. Vamos fazer parte desta nossa manhã de informação e também boa música. O amigo ouvinte pode continuar a mandar-nos mensagens utilizando o terminal 944 88 74 70. Na verdade, aí uma rapidez a ditar o número, é preciso que nós vamos com mais calma para que seja assim anotado. Eu entendo esta posição, meus amigos. Então vamos com mais calminha, portanto 944 88 74 70. Este é o nosso terminal para mensagens. Faça agora mesmo, manda mensagem para nós, dê-nos a informação sobre o trânsito do ponto onde você se encontra. Vamos também aqui passar uma outra nota informativa, dizer que um total de 700 passageiros deve de ser evacuado na última terça-feira, por volta das 6 horas e 15 minutos, na estação da Filda em Luanda, e transportado, portanto, para uma outra unidade múltipla da diesel da AMU, após um curto-circuito no sistema elétrico da locomotiva que transportava esses passageiros. Portanto, causaram um certo incêndio. Uma situação que foi logo controlada e que vamos também ter aqui outros dados com o porta-voz do Caminho de Ferro de Luanda, Osório Augusto, nesta manhã, para dar-nos mais explicações a propósito do ocorrido na última terça-feira. Na verdade, segundo os dados que nós podemos apurar, não houve nenhuma vítima mortal, também nem feridos. Houve logo a pronta intervenção dos técnicos de Caminho de Ferro de Luanda, que, a partir dos extintores que estavam na mesma locomotiva, na mesma composição, puderam já extinguir o mesmo fogo. Muito bem. E então transportar as pessoas de um lado para o outro. Assim vai esta manhã de quinta-feira. Como dissemos, a quinta-feira é uma sexta-feira mini, então nós pedimos sempre aos nossos estimados automobilistas que se fazem nas estradas a caminho dos seus pontos de trabalho, que vão com calma mesmo nestes dias frios de cacimbo. Normalmente alguns pontos das estradas estão com pavimento escorregadio, então todos os cuidados são poucos. É preciso não acelerarmos a fundo, porque para isso acontecer devemos estar numa competição automóvel, e temos aí o Autódromo de Luanda que recebe competições de viaturas, por isso não tenha ilusão em acelerar o seu
carro até aos 120 km/h para chegar a São Salvo até o seu posto de trabalho ou noutro ponto onde você se encontra. O autódromo é o local apropriado, Iracelma. Muito bem. Para corridas de viaturas. Pois bem, ia dizendo que... Dizia eu, Alves, olha, está sim concluído o nosso primeiro contacto nesta edição de quinta-feira. É a primeira de muitas que vão acontecer ao longo desta edição. Então, vamos colocar um ponto e vírgula, João Alves, e a qualquer momento eu... Exatamente. Pronto, a qualquer momento eu volto para voltarmos a dar a ver aos nossos telespectadores a dinâmica, a magia da rádio, tudo aquilo que acontece nesta manhã nos 102.7. Bom dia com a energia. Bom dia com a energia, Iracelma. Bom dia com a energia também para os nossos estimados telespectadores. Continuamos deste lado, agora já são 7 da manhã. Nós já deixamos a Girassol FM, vamos agora à rua conferir como estão as coisas a esta altura com Ernesto Jaime. Olá, Ernesto, muito bom dia. Nossa primeira conexão nesta quinta-feira, 24 de julho de 2025. Por aquilo que eu consigo ver, o trânsito neste local onde te encontras está completamente fluido. Bom dia, Iracelma, bom dia aos nossos telespectadores. Neste primeiro apontamento, nós respondemos a partir do Benfica, propriamente na Avenida Pedro de Castro Van Dunen-Looy. Sabe que a situação do trânsito em Luanda, em alguns pontos, já se torna crónico, mas aqui vamos dizer que hoje o trânsito não está crónico, não está um trânsito parado, não há engarrafamento, pelo menos por agora. Vai ficando carregado, tal como podemos ver nas imagens, adjacente à paragem que se encontra mais lá ao fundo ou mais à frente, melhor, devido também aos autocarros e os azuis e brancos que vão fazendo as paragens para carregar passageiros naquele perímetro ao se aproximar ou em direção ao Futungo. Mas não há grandes motivos de, vamos dizer, alarme no que diz respeito ao engarrafamento. Trafega-se na tranquilidade por este perímetro nos dois sentidos, no sentido Benfica, Golf 2 e vice-versa. Pelo menos é este o cenário que nós temos aqui e que conseguimos dar a ver e informar aos nossos telespectadores que nos acompanham neste momento. Tal como fizemos a referência, aqui este é o ponto do Benfica, é a zona do Benfica. Vamos dar a ver um outro ângulo neste mesmo apontamento em direto. Este ângulo também conseguimos ver o mesmo cenário no que diz respeito à circulação rodoviária. Aqui trafega-se na tranquilidade, os veículos automóveis, os automobilistas também aqui, vamos dizer, a respirar em um outro ar, pelo menos nesta manhã, no que diz respeito à circulação rodoviária. Não há grandes motivos de queixa, vamos assim considerar, sobretudo quando olhamos para engarrafamentos que normalmente tem-se visto em principais avenidas, em principais troços rodoviários. Mas por aqui o cenário é calmo, Iracelma. Trafega-se na tranquilidade, o movimento de pessoas também já se faz sentir por este perímetro. Nós vamos continuar a acompanhar outros pontos e dar então a conhecer ou informar os nossos telespectadores e também rádio ouvintes que nos acompanham pela 102.7 sobre a situação do trânsito. Até já. Já, Ernesto Jaime, a movimentação rodoviária na Avenida Pedro de Castro Van Dunen-Looy, propriamente no Benfica, a esta altura com um trânsito completamente descongestionado. Vamos viajar agora pelos títulos da imprensa nacional e internacional, saber o que escrevem os jornais nesta quinta-feira.
2024 e era para transporte agrícola e não de pessoas. O ministro dos Transportes e Logística esclarece que o objetivo central era garantir o escoamento da produção das zonas agrícolas para os mercados. INS diz que não há risco de Mpox se tornar pandemia no país, também escreve o jornal O País em Moçambique. Estamos na imprensa portuguesa, precisamente na capa do Diário de Notícias. É destaque: casa e alimentação levam a 15 mil famílias sobreendividadas a pedir ajuda desde o início do ano. Guerra. Israel rejeita responsabilidade e culpa Hamas pela fome em Gaza. O Folha de São Paulo no Brasil titula Guerra Comercial. Trump afirma que tarifa de 50% é para países com quem os Estados Unidos não têm se dado bem. Brasil será taxado nesse percentual a partir de 1º de agosto. O republicano diz em Washington que taxas começarão em 15%. O The Washington Post nos Estados Unidos titula Trump luta para conter o furor sobre Epstein, enquanto os legisladores da Câmara buscam intimações. O jornal britânico The Guardian escreve: Tailândia pede que cidadãos deixem o Camboja após tropas trocarem tiros na fronteira. Continuamos a olhar para a capa do The Guardian, que também escreve ou traz em destaque a situação em Gaza. Guerra Israel-Gaza. Já enfrentamos fome antes, mas nunca assim. Crianças esqueléticas lotam enfermarias de hospitais enquanto a fome atinge Gaza. Deixamos as capas e vamos olhar para a atualidade. O Presidente da República, João Lourenço, recebeu nesta quarta-feira em audiência várias individualidades, com destaque para o diretor sénior para a alta gestão do Banco Mundial, que falou sobre a revisão da carteira de projetos já do Banco Mundial, que já ronda os 5 mil milhões de dólares. Nos últimos anos, o Banco Mundial disponibilizou mais de 4 mil milhões de dólares para apoiar projetos em vários setores em Angola. O diretor sénior para a alta gestão do Banco Mundial, Axel Van Trotzenburg, depois da audiência concedida pelo Presidente da República, João Lourenço, disse que a instituição financeira internacional vai continuar a apoiar o governo angolano de diferentes formas. Durante esse encontro tivemos a oportunidade também de rever a carteira de projetos do governo que estão a ser financiados pelo Banco Mundial. Durante os últimos anos, o engajamento que tem o Banco Mundial com o governo de Angola tem acrescentado e nós agradecemos a confiança que o governo de Angola tem com o Banco Mundial ao considerar o banco como um parceiro-chave para o desenvolvimento. Também discutimos a possibilidade de continuar a apoiar o governo de diferentes formas e reiteramos o nosso comprometimento, não somente através do investimento, mas também através de trabalho analítico e assistência técnica e também através do apoio ao setor privado por parte do nosso braço privado da instituição. O tamanho do portfólio de projetos do governo financiados pelo Banco Mundial atingiu quase 5 mil milhões de dólares. A partir do ano 2022, o nosso engajamento por ano é aproximadamente 1.200 milhões de dólares. Nós temos diferentes tipos de engajamentos, incluindo engajamentos na área de garantias, como por exemplo a garantia que o Grupo Banco Mundial está a prestar, embaixo do projeto BITA que eu tive a possibilidade de visitar ontem. Quem também foi recebido em audiência pelo Presidente da República é o Presidente do Conselho da Organização da Aviação Civil Internacional, Salvatore Tsiakitano. À saída da audiência, Salvatore elogiou as políticas do governo angolano no que diz respeito ao desenvolvimento de infraestruturas no setor dos transportes, com destaque para o aeroporto Dr. António Agostinho Neto. O que tratou nesta audiência? Neste encontro, portanto, abordamos a questão que tem a ver com o reconhecimento da minha organização, a Organização Internacional da Aviação Civil, e também do outro lado, o meu colega da ONU Turismo, sobre os progressos que têm-se feito neste país no setor de transporte e turismo. Do meu lado específico, o reconhecimento vem pelo facto de Angola ter desenvolvido novas políticas, também ter se enquadrado aos novos padrões internacionais, bem como desenvolvimento de infraestruturas no setor de transportes.
Ontem tive o privilégio de visitar o novo aeroporto internacional de Luanda, aeroporto este que estará plenamente funcional nos próximos dias. Foi um grande prazer ver, digamos, infraestrutura daquela natureza, uma vez que vai ajudar o desenvolvimento do setor do turismo e também o desenvolvimento de negócios. E o Presidente da República, João Lourenço, concedeu uma entrevista exclusiva à CNN de Portugal, um momento dominado essencialmente pela celebração dos 50 anos da independência nacional, desafios de Angola para o futuro, as relações de cooperação e intercâmbio com outros Estados. A entrevista aconteceu quando faltam poucos dias para a visita do chefe de Estado a Portugal. Focada nos 50 anos de independência nacional, a entrevista foi igualmente dominada por temas que o novo contexto mundial impõe quando faltam poucos dias para a visita do chefe de Estado angolano a Portugal, marcada para 25 e 26 do corrente mês. Tudo começa pelo retrato de Angola de hoje, 50 anos depois. Um país que para o chefe de Estado tem todas as valências associadas ao termo independência. E 50 anos para a história, para a vida de um país não é nada, absolutamente nada. Nós estamos a procurar comemorar esses 50 anos da melhor forma possível, da forma mais efusiva, reconhecendo os feitos, mas reconhecendo também os nossos pontos fracos, que os temos, com certeza. Há um programa de condecorações de figuras, não só de nacionais, incluindo de estrangeiros, que de alguma forma serviram o país ao longo dos 50 anos, ou pouco antes dele, portanto contribuindo para que Angola fosse independente. E isso está a ter um grande impacto. As famílias estão satisfeitas, a sociedade está satisfeita, porque, afinal de contas, o reconhecimento é sempre algo que cai bem. A relação com outros Estados e a forma como Angola é encarada no contexto internacional marcou igualmente o diálogo. E porque o país tem uma ligação forte com os Estados Unidos da América, não teve como escapar ao chefe de Estado a pergunta sobre a relação com a atual administração da Casa Branca. As nossas relações com os Estados Unidos da América continuam boas. Nós até aqui não sentimos nenhuma alteração. Nós realizamos há relativamente pouco tempo aqui em Luanda uma cimeira de negócios entre os Estados Unidos da América e a África, e a mensagem que ouvimos aqui em viva voz da parte americana é que o apoio americano vai continuar. O Presidente da República falou também sobre o que pensa da nova ordem mundial e deixou claro que Angola tem tudo para funcionar como ponto de equilíbrio entre as potências. Angola pode ser, digamos, melhor utilizada, entre aspas, no sentido de falar com todos, porque nós temos essa capacidade, estamos bem com qualquer um deles, não obstante termos a nossa opinião, por exemplo, com relação à agressão russa à Ucrânia. Portanto, mas mantém boas relações com a Mantemos, Rússia. com certeza. Uma relação de há muitas décadas não se rompe assim de um dia para o outro. O chefe de Estado foi igualmente questionado sobre o que pensa da nova lei de imigração aprovada em Portugal e o efeito que esta pode ter nas relações bilaterais. A resposta foi clara. O Brasil teve a coragem de manifestar já esse mesmo incómodo. Nós até aqui não dissemos nada, mas é evidente que estamos a seguir a evolução da situação com muita atenção. Os países são soberanos, portanto, têm as suas políticas de imigração. Você só recebe na sua casa quem você quer. Ninguém lhe pode impor que o João tem que ter as portas abertas para aquele que eu mandar para lá mesmo, sem estar de acordo. O Hospital Sanatório de Menong está sem aparelho GenExpert há um ano. O equipamento é de extrema importância no controlo da resistência da estirpe nos pacientes que retomam ao tratamento da tuberculose depois de o abandonarem. A falta desse equipamento obriga a equipa médica do Hospital Sanatório de Menong a encaminhar os pacientes para as vizinhas províncias do Bié e Huambo. O diretor do hospital, Lucas Macaia, avança que a avaria é grave e que estão na lista de espera 38 pacientes.
De multiresistência. Nós temos doentes que abandonam o tratamento numa das fases do mesmo. E então o protocolo estabelece que esses doentes que fazem esse abandono mais de 30 a 60 dias devem passar para o GeneSpert para confirmar a resistência da estirpe. Não temos cartuchos nesse momento, o Ministério da Saúde também não dispõe. Aliás, recebemos os últimos cartuchos no mês passado e nos debatemos agora com a questão da manutenção do mesmo aparelho de GeneSpert. Estamos a fazer os contactos com a empresa responsável por essa manutenção. Já estamos quase um ano com ele está variado. Ele tem uma avaria muito grave que precisa de facto fazer até substituições de alguns acessórios. Um assunto que já é do domínio do governo provincial, diz o governador José Martins. Nós hoje vale primeiro referir que temos melhoria na prestação de serviço dessa unidade, porquanto ontem não existia um serviço diferenciado entre análises clínicas e análises de especialidade, ou seja, de bioquímica naquela unidade. Sendo um hospital de efeito contagioso, tínhamos que ter estas duas componentes a funcionar. Este aparelho de GeneSpert que nós recebemos na altura da Covid-19 são aparelhos especializados que só o Ministério da Saúde, por via do programa próprio, é que aloca às províncias. Este aparelho avariou e nós estamos a trabalhar constantemente com o Ministério da Saúde de maneiras que possamos ter esse equipamento recuperado e servir melhor os aspectos do diagnóstico para que os nossos médicos possam melhor também medicar os pacientes que acorrem a esses serviços da nossa província. De janeiro a julho, o Hospital Sanatório de Menongue diagnosticou 600 novos casos de tuberculose no Cubango. A Fundação Ganazenza e a Escola Superior de Educação Paula Fracinete assinaram um protocolo de cooperação nas áreas de educação e intervenção social. O acordo reforça a parceria luso-angolana com foco na formação, partilha de boas práticas e projetos socioeconómicos conjuntos. As duas organizações têm vindo a consolidar a sua relação institucional através de diversas colaborações nos últimos anos, com destaque para as duas conferências do ciclo Educar para a Cidadania, organizadas em conjunto em 2019 e 2021. O protocolo, agora firmado, vem formalizar e ampliar esta cooperação, definindo várias ações conjuntas a serem implementadas pelas duas instituições. Entre as iniciativas previstas no acordo estão a de partilha de conhecimento e de boas práticas pedagógicas, a coorganização de ações de formação contínua, seminários e conferências, o desenvolvimento de programas e projetos educativos conjuntos, bem como o intercâmbio de especialistas e técnicos entre Angola e Portugal. O protocolo terá duração inicial de 2 anos, automaticamente renovável, finalizando o compromisso contínuo de ambas as partes em trabalhar em prol de uma educação de qualidade e do desenvolvimento comunitário sustentável. O mau estado de conservação de várias pedonais em Luanda continua a causar preocupação, perigo e vítimas mortais, como é o caso do último acontecimento em Viana. O município é apontado como a zona mais crítica e vários episódios são relatados pelos moradores, tendo em conta o estado avançado de degradação das pedonais. O avançado estado de degradação que se encontram algumas pedonais em Luanda preocupa cidadãos que utilizam aquelas estruturas metálicas. Na semana passada, na pedonal da chamada Engevia, caiu de cima a baixo um indivíduo de aparentemente 30 anos de idade por volta das 5 horas da manhã, quando fazia o percurso de casa para a paragem de táxis. Neste caso, o governo provincial de Luanda comunica, entretanto, que a passagem já estava previamente interditada para intervenção. Lando Simão é lutador e presenciou o momento da queda do homem. Foi lá para a volta das 5 horas e 30, ou, se não me engano, e 40. Eu estava a trabalhar, eles estiveram em 5. Eu a trabalhar, era tipo para ir no Benfica, retorno do Camama. Ele me mandou parar o táxi porque ele estava muito apressado. Outros conseguiram passar, mas ele caiu, tropeçou, caiu nesse lado aqui.
bateu o peito no passeio e partiu o peito, partiu os dedos, partiu também o ombro. As pedonais da estalagem e da mamá gorda, como são chamadas em Viana, são apresentadas como o maior perigo na zona. Moradores e pedestres estão preocupados com o estado avançado das duas estruturas naquela parcela, uma vez que têm causado vários acidentes. Com a estrutura metálica em estado avançado de degradação devido à ferrugem, foram colocados novos pisos na pedonal da estalagem de um lado, mas de outro, no lado oposto, no caso, com o perigo à vista, continua a causar preocupação e medo. Os perigos que causa essa ponte à população é um perigo que causa mortes. Depois de acontecer o acidente, onde causou danos de 3 ou de uma senhora morta, atropelada e morta com o seu filho, aqui mesmo depois dessa travessia. Então a população viu que não havia uma segurança total a travessar a beira abaixo, então tiveram que romper novamente o espaço vedado para conseguirem atravessar. Essa ponte está péssima. Não está boa a ponte. Imagina ali esses buracos todos que estão aí. Mas a senhora vir e de noite entrou no buraco, a perna cortou. Está bom assim? E a faltarem 2 meses para o começo do ano letivo 2025-2026, alguns encarregados de educação já iniciaram os preparativos para o regresso às aulas. Mas outros afirmam que só depois da nova tarifa das escolas farão as matrículas, correndo o risco até mesmo de perderem a vaga. Algumas escolas em Angola já deram início ao processo de inscrição para o ano letivo 2025-2026. Muitos encarregados de educação alegam que ainda não fizeram as matrículas por conta da possível atualização do preço das propinas face à subida do gasóleo, como é o caso do Estefânio da Costa. Não fizemos as inscrições por causa da atualização dos preços. E as pautas ainda não saíram. Eles falaram que tinham que esperar para a atualização dos preços. E também na semana retrasada, era a semana das defesas dos finalistas. As inscrições só vão ser realizadas, eles falaram, no final do próximo mês, por causa da subida de preços. O governo angolano autorizou a subida do preço das propinas em até 20% em todas as instituições do ensino público e privado. Mãe de 6 filhos, Sofia José teme que as crianças deixem de estudar por causa desse aumento. Muita carga. Eu, na qualidade de mãe de ter 6 filhos, uma mãe, eu sou negociante, vendo aqui frutas na paragem do Quimbele, eu vou ficar muito subcarregada, porque também não só o táxi que vai subir, mas também o aumento das propinas vão aumentar. Eu quero que da subida do aumento dos táxis, não tem como eles vão se locomover, porque é muita distância e a subida é muito exorbitante. Já o diretor do complexo escolar privado, Gaspar Mateus, acredita que a atualização do preço das propinas prejudica não somente os encarregados de educação, mas também as instituições de ensino. Com este aumento de 20%, vai não só prejudicar os encarregados, também a instituição, porque com este aumento de 20%, teremos também que aumentar o subsídio dos professores. Na escola localizada no município do Quilamba, o processo de inscrição já começou, mas a adesão dos encarregados ainda é reduzida. Nós aqui, as matrículas e reconfirmação começam tão logo que terminamos o ano letivo passado, né? Nossos encarregados daqui tenham o problema, devem simplesmente fazer matrícula na última... O tempo na capital do país, que prevê-se um dia com o sol encoberto, temperatura mínima de 19 graus e a máxima de 25, umidade de 73%. Vamos ao primeiro intervalo nesta edição de quinta-feira do Manhã Girassol. Até já. Estamos de volta nesta edição de quinta-feira do Manhã Girassol e vamos neste bloco começar na rua. Vamos espreitar a movimentação rodoviária, como estão as coisas a esta altura, por agora com o suporte do CISP.
Começamos esta ronda na Avenida Fidel Castro, no desvio do Zango, onde o trânsito começa a ficar carregado a esta altura. Também um trânsito que é influenciado por conta da travessia também dos peões, por conta da ausência de uma pedonal neste local. Mas a coisa começa a ficar congestionada a esta altura, quando são 7h33. Vamos olhar para um outro ponto, conferir a mobilidade, apresentar alternativas aos nossos telespectadores. Estamos a olhar para a zona do Kazenga, na Avenida Angola Quiloange, bem ao pé da Igreja Santo António, onde o trânsito a esta altura continua descongestionado. Está um trânsito fluido. Recomenda-se para quem a esta altura deseja ou vai passar, pelo menos por agora, nesta zona, Avenida Angola Quiloange, no município do Kazenga. Vamos continuar a olhar para o trânsito no município do Kazenga, agora na Rua dos Comandos. O trânsito também bastante descongestionado, trânsito fluido. Os automobilistas circulam sem grandes constrangimentos a esta altura. Está favorável para quem vai circular por agora na Rua dos Comandos. E deixamos a rua, rumamos para Girassol FM. João Alves, uma vez mais, bom dia. Espero que as coisas continuam quente por aí nos estúdios centrais da Girassol FM. Bom dia com energia. Bom dia, Iracelma. Bom dia também para os nossos estimados telespectadores. Aqui está tudo quente, quentíssimo mesmo nesta manhã de quinta-feira. Já vamos sentindo a sexta-feira mini e a caminho de mais um final da semana. É vontade de todo trabalhador que trabalha somente de segunda a sexta, ter fim de semana para renovar de energias a fim de, com muita determinação, então a próxima semana começar com a chave de ouro. O que não é o nosso semana, caso. a semana laboral, é o nosso caso. Não é o nosso caso. Felizmente não é o nosso caso, Iracelma. Não, mas não é bem assim, felizmente. Já. Ora, o que é que se passa, Iracelma? Eu prefiro que fales só a tua parte. Está bem. Ok, então estamos com 7h36. Iracelma, tirar-me aqui do sério, é verdade, esta manhã. Pois bem, mas sentimos satisfeitos por esta nossa possibilidade de estarmos diariamente com os nossos estimados ouvintes e também telespectadores. Aí o programa. Aí estamos alinhados. Neste ponto estamos completamente alinhados. O programa segue de vento em popa, pois embora, como diz a Iracelma, Estava simplesmente a concordar ou a dizer que neste ponto, o facto de estarmos aqui com a mesma determinação, com satisfação, com alegria, com os nossos telespectadores e radiovintes, de segunda a sexta-feira, neste ponto em particular, João Alves, estamos alinhados. Estás a ouvir a música aí a fundo? Esta música é muito boa, é antiga, mas é boa de ser ouvida a esta hora. Sim, é uma música muito antiga. Para dar um pé de dança, não é? Por acaso, meu pai gostava muito de ouvir esta música. Eu aprendi a ouvir esta música com o meu pai. Pois é, assim vai esta manhã de quinta-feira, já são 7h36. Daqui a pouco vamos voltar a conversa, vamos aqui voltar a falar da campanha de rastreio sobre a hepatite B, uma entrevista que nós fizemos, portanto, ontem, quarta-feira, tivemos aqui a presença da representante do Instituto Nacional de Luta contra a SIDA, a senhora Graça Manuel, esteve aqui ontem, falou para nós, falou desta campanha que está a decorrer em 8 províncias do nosso país, uma campanha de rastreio à hepatite B, onde está-se a fazer, portanto, testes gratuitos às pessoas interessadas, e ali também, talvez a razão de nós voltamos a passar esta mesma matéria, devido aos casos muito altos da hepatite B que estão a ser registados nestas 8 províncias do nosso país e principalmente aqui a cidade capital, no caso Luanda. É uma matéria importante, vamos passá-la dentro de mais alguns instantes aqui em reposição, naturalmente, porque a entrevista foi feita ontem, uma matéria para os nossos ouvintes acompanharem neste nosso encontro a quinta-feira. De resto, vamos continuar com a nossa boa música. Também dizer que o Serviço de Investigação Criminal, o SIC, na Lunda Norte, deteve um cidadão de 34 anos suspeito de homicídio qualificado por alegadamente ter feito uma cirurgia que resultou em morte na zona do Cafufo. Uma situação complicada. Uma situação lamentável. Lamentável, não são médicos. Curioso. Passam por médicos, vêm aqui para se fazerem as suas operações, ganhar o seu dinheirinho à custa de quem sofre, e o SIC está atento e então já está detido este mesmo falso médico, já vê o sol pela peneira naquela zona
do nosso país. São assuntos que dominam este encontro de hoje à quinta-feira. De resto, nós também oferecemos sempre a nossa boa música. As mensagens continuam a chegar até nós. Bom dia, João Alves Martins de Oliveira é o meu nome. Dizer que Sanzal é a sua banda, propriamente na regedoria, passou para deixar o bom dia com energia ao programa que é o seu despertar, diz ele. Ele desperta cedo porque houve este bom dia com energia que começa às 6 da manhã. E nós agradecemos esta mensagem que nos chegou deste nosso amigo ouvinte, o Oliveira, que enviou-nos a partir da Sanzal Regedoria, isto na zona de Viana. O Oliveira recebe também um abraço do Manhã Girassol. Tem um abraço duplo, do Bom Dia com Energia e do Manhã Girassol. Pois poderá também acompanhar a partir dos canais 7 da ZAP, 508 da DSTV e o 54 da TV Cabo. De segunda a sexta-feira tem o Manhã Girassol para acompanhar, onde também há esta conexão, a possibilidade desta conexão com Bom Dia com energia. Uma conexão que só é possível numa multiplataforma, a Rede Girassol. Tens toda a razão, João Alves. Assim bom dia. Obrigado pela disposição e também por esta oportunidade mais uma vez. Voltaremos na antena sempre que possível. Agora 7h38. Assim certamente, vai o tempo, João Alves. Até já. E nós já continuamos aqui nos estúdios do Manhã Girassol. Temos contas por fazer. Confira agora o Economia do Dia, a economia que comanda as nossas vidas. O governo vai abrir um concurso público para a alienação de 59% das ações detidas pelo Estado na empresa Aldeia Nova, localizada no Akukungu, província do Kwanza Sul. O capital, que será privatizado pelo governo, corresponde a 21% detido pela Gesterra, 23% na posse do Instituto de Gestão de Ativos e Participações do Estado, IGAP, e outros 15% pertencentes ao Instituto de Desenvolvimento Agrário. O chefe de Estado encarrega a ministra das Finanças, Vera Daves, a constituir uma comissão de negociação a ser integrada por representantes dos departamentos ministeriais, das Finanças e da Agricultura e Florestas. A venda de divisas à Bolsa pelo Tesouro Nacional no primeiro semestre deste ano caiu 11% face ao mesmo período de 2024, ao passar de 924,5 milhões de dólares para 822,4 milhões, de acordo com dados do Ministério das Finanças. Contas feitas, os bancos compraram menos 102,1 milhões de dólares no primeiro semestre. Esta queda deve-se principalmente à redução das receitas fiscais, que caíram 14% para 4.665 milhões de dólares nos primeiros 6 meses do ano, quando comparado com o período homólogo, o que reduziu a disponibilidade de divisas do Tesouro. A China lidera a participação na maior bolsa de negócios de Angola, a FILDA 2025, com mais de 40 empresas. A FILDA 2025 acontece na Zona Econômica Especial, na província do Itualuibengo, de 22 econômico de Angola, promovendo parcerias estratégicas e inovação. Além da participação chinesa, a FILDA 2025 também conta com a participação de outras empresas vindas de outros 18 países, como os Estados Unidos da América, Indonésia, República Checa, Brasil e Itália. O preço do barril do petróleo Brent abriu nesta terça-feira estável. O Brent, referência para as exportações angolanas, foi negociado no mercado internacional aos $68 por barril, o mesmo valor negociado no fecho anterior. Assim, o Brent permanece nos $2 abaixo do valor estimado no Orçamento Geral do Estado para 2025. Noutras commodities, às 14 horas desta terça-feira, a Bolsa dos Estados Unidos da América estava a negociar a saca de milho para entrega no futuro a $417, menos $3 do valor negociado no último fecho, 382 mil kwanzas ao câmbio do Banco Nacional de Angola. Já o café estava a ser negociado a $3.252, mais $55 se comparado à última sessão. A onça de ouro para entrega no futuro
foi vendida a $3.421, um aumento de $22 do valor negociado na última cotação. E o metro cúbico de madeira serrada foi negociado a $678, mais $10 do valor negociado na última sessão. Vamos olhar agora para a FILDA número 40. As 1.800 empresas que participam no certame consideram a maior bolsa de negócios de Angola como uma oportunidade de rentabilizarem-se através do aumento do volume de negócios. A maioria procura aproveitar estes 6 dias da feira para troca de experiência e networking. As empresas representadas na Feira Internacional de Angola, FILDA 2025, dizem estar focadas em fazer parcerias com o objetivo de expandir a sua presença no mercado angolano. O evento, que decorre esta semana, de 22 a 27 de julho, reúne vários atores de diversos setores econômicos. Segundo o gestor de recursos humanos, Jacinto Miguel, da HY Máquinas, existe uma grande expectativa quanto à participação da empresa pela primeira vez na FILDA. Estamos a gostar da experiência e o nosso objetivo é, angariar novos clientes e novos parceiros. Nesse exato momento, a nossa empresa está simplesmente situada em Luanda. O nosso maior objetivo é fazer com que a empresa abranja todas as províncias de Angola, né? Todas as províncias de Angola e pelo trabalho que nós vamos mostrando, vamos desempenhando, tenho a plena certeza que num curto espaço de tempo vamos conseguir concretizar aquilo que são nossos objetivos. Por sua vez, Osvaldo Mendonça, do grupo Ecofirma, empresa inspirada em produtos químicos industriais para tratamento de água, participa na FILDA há 15 anos. Destaca a participação na feira como uma oportunidade estratégica para dar visibilidade às empresas e consolidar presença. O que trazemos aqui como novidade, que já não é novidade, é a nova marca para a construção civil, que é Jaguar. Jaguar é uma nova marca 100% angolana, onde produzimos cimento cola, juntas, argamassas de reparação, pasta de sanhar e areias técnicas. É sempre importante uma empresa como a nossa estar presente nesse tipo de eventos. Nós temos vários parceiros também que na verdade também estão cá e nós temos que estar. Quem não aparece não é visto. Para quem investe no setor automóvel, aproveita a FILDA para apresentar novos modelos. A Ivecar apresentou uma nova marca para contribuir na transportação de produtos do campo para a cidade. A nossa grande razão de estar é o lançamento do Shackman X3000. Com esta gama, a Vecaut pretende continuar a contribuir para o melhoramento da logística em Angola, quer por exemplo, de alimentos das províncias, quer para materiais de construção, para a construção de infraestruturas. E pretendemos, portanto, contribuir para o desenvolvimento de Angola. Empresas consideram a FILDA como oportunidade de expansão do volume de negócios. A quinta-feira, como tem sido habitual, vamos ter a nossa rubrica Mercado de Capitais. E na edição de hoje é meu convidado Eduardo Matias, especialista em análise de projetos, e hoje vamos olhar para a atração de investidores para projetos em mercados emergentes, caso específico de Angola. Eduardo, muito bom dia, bem-vindo de volta ao Manhã Girassol. Bom dia uma vez mais, Iracelma. Muito obrigado uma vez mais pelo convite que me direcionam e é sempre um prazer estar aqui. Muito bem, a atração de investidores em projetos é um dos desafios atuais do Executivo, mas vamos olhar inicialmente e trazer aqui uma definição. O que é isso, mercados emergentes? O entendimento que precisamos ter no mercado emergente, de modo muito específico para Angola, são aquelas economias que estão em fase de transição, têm um crescimento acelerado, não só em termos da economia, mas também em termos demográficos, e vão sofrendo profundas reformas estruturantes. Angola vai passando por esse processo, então ela entra especificamente naquilo que são considerados mercados emergentes. Tanto pelo crescimento da nossa economia, por um lado,
pelo crescimento também demográfico e pelas reformas estruturantes que Angola vai fazendo e pela forma como hoje vai sofrendo a integração globalmente, não é? Angola já é tida e achada no espaço global e, no entanto, são características fundamentais daquilo que são considerados mercados emergentes. Muito bem, são 3 características que nos identificam, não é que identificam o nosso país, mas olhando agora para a atração de investimentos em projetos. Como fazer isto neste contexto que acabámos aqui por definir um mercado emergente, como é o nosso caso? Diferente da forma como nós habitualmente temos estado a discutir, o que nós precisamos compreender na atração de investimentos não são tidos nem achados na visão dos indicadores comuns e habituais. Eles são tidos e achados na forma como nós comunicamos Angola posterior e diante daquilo que têm sido as nossas iniciativas para passar uma mensagem de como nós estamos internamente aqui no nosso país para potenciais investidores. Não só estrangeiros, vamos aqui também trazer a componente da visão interna, não é? De como investidores que já existem no nosso mercado olham para Angola, que é, por um lado, que é um aspecto muito fundamental, as reformas estruturais. Quando falo das reformas estruturais, falo da forma como nós estamos posicionados enquanto instituição, falo Angola enquanto instituição, as reformas legais, aqui a componente, por exemplo, das leis do investimento privado, que são leis muito fundamentais que incentivam a forma como investidores estrangeiros olham para o nosso país, né, se há espaço para efetiva negociação. E também aquela componente que nós temos aqui estado a discutir, que é a estabilidade macroeconómica. Da outra vez nós falamos sobre pressupostos, agora estamos aqui a discutir estabilidade macroeconómica, que é ditada pelos indicadores principais. O controle da inflação, o controle do câmbio, e a taxa de juros também, são mecanismos que atraem com grande veemência aquilo que são os investidores. A estabilidade social é uma componente muito importante também, a estabilidade política. Graças a Deus nós temos estabilidade social, temos estabilidade política. A luta tem sido, no controle dos indicadores macroeconómicos, tem sido uma luta muito grande. Isto acaba por ser também um dos grandes desafios neste processo de atração de investidores? Claramente, claramente. Os investidores eles não são avessos a riscos. Só são avessos a riscos que não conseguem controlar. Até porque dizem que investir é correr riscos. Claramente. Nós precisamos, todo e qualquer investidor tem predisposição, tem apetite ao risco, essa é a expressão correta. Mas o que os investidores não gostam é que estejam expostos a riscos que não conseguem calcular. Esse é o entendimento que nós devemos ter. Angola, como qualquer outro país, traz consigo riscos para investir, mas o que os investidores procuram é que esses riscos sejam possíveis de ser calculados para que sejam acautelados ao ponto deles estarem inseridos numa economia que conseguem ter maior previsibilidade de como vão se comportar os indicadores. Que riscos são esses que podem ser acautelados? Vamos numa realidade mais africana e depois vamos trazer para o nosso contexto angolano. Existem países em África, não vou fazer referência específica para não trazer outras alegações, em que volta e meia tem sempre conflitos armados. Nenhum investidor vai para um país em que tem algum conflito armado acentuado, sob o risco de colocar o seu investimento num dado momento e ver perdido tudo aquilo que ele investiu, toda a energia, todo o capital financeiro que ele investiu. Esse risco é uma coisa que afasta investidores. Então, os países que acabam tendo estabilidade política, estabilidade social, também atraem, de alguma forma, grandes investidores. Por outro lado, quando falo da estabilidade macroeconómica, é exatamente a previsibilidade que os indicadores macroeconómicos conseguem transmitir um pouquinho de segurança para aqueles que são os investidores. Ou seja, se eu sei que há maior previsibilidade na forma como os indicadores macroeconómicos se comportam, eu tenho possibilidade de calculá-los, possibilidade de se acautelar quando eles forem acontecer, mas desde que sejam possíveis de serem previstos e que não sejam alterados em curto espaço de tempo. Ou seja, por isso é que aqui nós temos estado a ver o nosso executivo na luta acirrada de controlar os indicadores macroeconómicos, com o maior indicador aqui para a inflação. Exatamente. Nós já estamos a olhar para este quadro. Angola é vista como um país de grandes oportunidades para investimentos, mas também que apresenta vários desafios. Muitos desafios. E estão aqui espelhados neste quadro que vamos dar a ver à nossa audiência. O aspecto aqui da burocracia acaba sendo um desafio que nós, enquanto Angola, precisamos superar. Preciso reconhecer que têm sido feitos esforços, avanços, grandes esforços. A Angola já foi muito mais burocrática e agora com o Simplifica 2.0 há um conjunto de processos que vão sendo simplificados, mas precisamos reconhecer que precisamos fazer muito mais. Os desafios persistem? Claramente, persistem, alguns por uma componente que eu acho que é muito importante e vale aqui salientar,
que é a falta de contraste entre, por um lado, o direito positivo e o direito consuetudinário, ou seja, as leis positivadas por um lado e o costume que é praticado nas instituições ainda. Tem-se dito, as instituições ou os países que facilmente se desenvolvem não são tanto aqueles que criam homens fortes, mas aqueles que criam instituições fortes. Essa premissa traz aqui a discussão de que não é sobre as pessoas que não funcionam, é sobre o sistema automático de funcionamento das instituições que facilitam a celeridade no tratamento dos processos públicos. É isso que nós temos que discutir enquanto Angola. Ou seja, não basta dizer que a lei está feita, a lei está ali. Ela precisa funcionar dentro das instituições que é destinada para funcionar e os cidadãos, os investidores precisam sentir isso. Estamos a falar da celeridade da justiça. Quando eu vou, por exemplo, ao guichê único, para mim, no processo de legalização da empresa, uma das coisas mais céleres é o guichê único. O resto é um processo um pouquinho mais burocrático, precisa ser mais célere, mas reconhecemos os avanços, mas precisam mesmo ser. Aqui também uma componente do acesso ao financiamento. Nós ainda temos um mercado muito centrado para a banca, o financiamento é muito centrado para a banca. Podíamos ter aqui outras instituições, como por exemplo, aquelas que fazem gestão de capital de risco, também podiam ser potenciais financiadores, porque aqui os investidores procuram grandes garantias, né? Essa burocracia no acesso ao financiamento é importante para que os investidores se sintam seguros. Se tiverem alguma dificuldade de liquidez, conseguem recorrer a uma instituição financeira bancária ou não bancária, e aqui para nós deixar de ser uma economia muito centrada para a banca, né? Puxar financiamento para a banca, e sentirem que vão ter capacidade de liquidez lhes dada para garantir o seu fundo de maneio, ter aí a sua rotatividade cíclica ou a capacidade de liquidez para honrar com os seus compromissos, tanto de curto, médio ou longo prazo. Eduardo Matias, estratégias para atrair investidores para Angola? São várias. São várias. Como tem-se dito, primeiro nós precisamos organizar a casa como nós temos feito. Mas eu vou repetir uma vez mais, a casa tem sido organizada, só que nós precisamos passar essa mensagem da organização por via da forma como nós facilitamos o acesso àquilo que tem sido a organização efetiva. Por um lado, nós precisamos melhorar o nosso ambiente de negócios. Essa componente eu acho que é muito importante. Por quê, Selma? Porque não é sobre como nós comunicamos, é sobre a forma como as pessoas nos percebem. Essa mensagem tem de ser passada por via das nossas instituições. Como é que as instituições estão a funcionar, como é que elas realmente se comportam e como é que quem acorre às nossas instituições sente em detrimento desse tratamento. E, por um lado, aqui um outro esforço tem sido feito em termos de criação de hubs de investimento setorial. Nós temos agora a ZE, que está onde está a acontecer a FILDA. Exato. É um importante macro que Angola já vem registrando há alguns anos, e essa feira internacional é dos maiores projetos de atração de investidores nacionais. O governo sempre teve parabéns quanto a isso. E nós precisamos fazer uma promoção externa inteligente. O nosso presidente tem feito isso. O que é que seria isto, uma promoção externa inteligente? Nós não precisamos ir posterior. Eu estou deixando a dizer, a melhor comunicação é aquela que é desintencional, na forma como passamos mensagem, mais intencional no nosso comportamento. Ou seja, não é sobre eu ir posterior e dizer, estamos aqui. Não. É sobre mudarmos o nosso ambiente de negócios e dizer, olha, Angola está mudada, mas vocês podem certificar essa mudança não só pela forma como nós nos comunicamos, mas pela forma como as instituições agora funcionam. Então, essa passagem deve ser passada nessa visão, e se entender haver uma visão que seja de forma inteligente, que não seja como se fosse uma mensagem desesperada de que nós estamos mudados. Não, as pessoas precisam perceber que nós estamos mudados. Esse exercício precisa ser feito de forma muito, muito contundente, ao ponto de quem está do outro lado. E quem já está aqui também, porque os investidores que aqui estão passam a mensagem para os outros. Exatamente. As mulheres sabem, né? Quando vão ao salão de beleza, só recomendam as outras se forem bem tratadas. Muito bem, é isso mesmo que acontece. Já para concluirmos, Angola desempenho macroeconómico e fluxos de investimentos. Olha, quanto a isso, eu trago aqui uns dados que vamos discutir rapidamente. Fontes próximas à IPEX fazem referência que nós até aqui temos resultados bons, que precisam ser melhorados, por um lado, porque de 2023 a 2024 nós tivemos um fluxo de investimento externo na ordem de 3,5 mil milhões de dólares, ou seja, a atração de investimentos de investidores externos para o nosso país trouxe esse fluxo de investimento, que eu acho que é bom. A previsão é chegarmos até pelo menos 4 mil milhões de dólares, 5 mil milhões de dólares até 2026. Queremos nós conseguimos chegar a isso. Mas os desafios que persistem é aqui o controle dos indicadores macroeconômicos, repito uma vez mais, com maior incidência para a inflação e a taxa de juros. O custo com capital está muito alto, nós precisamos controlar isso, né? Porque às vezes o grande inimigo dos investidores nem sempre é os impostos, né? Porque o imposto sempre vai lá existir, é o custo com capital. E os investidores precisam sentir que o custo de capital está um pouquinho mais aliviado para poderem suportar a sua estrutura interna de custos.
Então aqui os obstáculos que nós precisamos olhar com alguma prioridade é as reformas institucionais, né? Têm sido feitas, precisam ser melhoradas e precisam ser melhor comunicadas. No entanto, esses são os desafios que nós precisamos olhar com maior incidência, com alguma urgência, para continuarmos a atrair investidores. Não é única, exclusivamente, reitero, Iracelma, sobre a forma como nós comunicamos Angola. É sobre como as nossas instituições funcionam e indiretamente comunicam a organização interna. Muito bem. Eduardo Matias, especialista em análise de projetos de investimento. Vou agradecer mais uma vez a sua presença nesta edição do Manhã Girassol. Esperamos contar consigo em outros momentos. Disponha, Iracelma, no que precisarem, estou à disposição. Muito bem. E nós já seguimos com a atualidade. A partir do dia 1 de outubro entra em vigor o decreto presidencial que estabelece a faturação digital e a utilização do mecanismo de fatura premiada. Avançou nesta quarta-feira a AGT durante o segundo encontro realizado aqui em Luanda. A faturação eletrónica e faturação premiada são dois serviços inovadores que a AGT apresentou nesta quarta-feira na Feira Internacional de Angola, FILDA 2025, e que entram em vigor daqui a 3 meses, conforme avançou o presidente do Conselho de Administração da AGT, José Leiria. A nossa stand está toda ela feita em papel e papelão para passarmos 2 mensagens essenciais no âmbito desta nova estratégia. Por um lado, a fatura é um documento e, como tal, regra geral, apresenta-se em papel. Dali temos os papelões e os papéis como elemento essencial da nossa stand. Por outro lado, a fatura premiada vai nos trazer prêmios. Por isso, nós também temos aqui um pequeno sorteio, no sentido de as pessoas que visitarem a feira e trouxerem uma fatura, podem apresentar esta fatura aos técnicos da AGT e, com isto, habilitam-se a um pequeno sorteio. Nos próximos dias, a AGT vai criar um meio eletrônico para facilitar inscrições para o concurso. Há diversos bens para premiar, tais como eletrodomésticos e até viaturas. O conceito que nós estamos a desenhar para a fatura premiada tem 2 vertentes. Por um lado, nós deveremos sortear NIFs de contribuintes singulares. Portanto, os nossos números de BIs, que também são NIFs, serão eles sorteados. Este sorteio vai ter como único critério o facto dos NIFs que forem levados a sorteio não terem irregularidade fiscal. Por outro lado, a Administração Geral Tributária reiterou a implementação de um novo sistema para processamento aduaneiro denominado ASE5, com o objetivo de tornar os processos mais simplificados em todo o país. O ASE5, que a princípio deveremos lançar em janeiro do próximo ano, nós vamos poder, através da submissão do processo em sistema, identificar automaticamente, quer com machine learning, quer com a inteligência artificial, eventuais desvios que possam identificar irregularidades no processo de submissão. E com isso, termos também a parte aduaneira mais evoluída do ponto de vista de eficácia e simplificação. A AGT apresenta novo sistema de processamento aduaneiro para facilitar o processo. E a FILDA 2025 não está a atrair apenas parceiros, empresas e negócios, mas também jovens que procuram empregos temporários ou permanentes. Nestes 2 dias, a presença dos jovens dentro e fora do recinto da feira chama a atenção de quem visita. A FILDA não só está a chamar a atenção de parceiros e negócios, mas também de jovens. Jovens que saíram cedo de casa à procura de uma oportunidade de emprego, quer seja só por agora ou por mais tempo. A título de exemplo, encontramos Olívia Jacinto, estudante do último ano da faculdade no curso de Engenharia Química e que foi a maior montra de negócios do país com 2 objetivos: informação e emprego. Inicialmente, eu vim para visitar, para conhecer as demais empresas, o que eles propõem para a juventude, o público de forma geral, e também a procura de oportunidades de emprego. À semelhança de Olívia está o jovem Gilberto, desempregado desde 2021,
que tão logo teve acesso ao recinto da agora Feira Internacional de Angola, a FILDA, percorreu por todo o lugar à procura de uma oportunidade. Atualmente não tenho emprego, estou desempregado, mas já girei quase toda a FILDA, não tive contato com nenhum empresário, com uma pessoa idônea que possa me ajudar nesse sentido. Se uns conseguiram ter o acesso à FILDA e ter contacto diretos com empresas e empresários, a sorte não chega para todos. Fora da FILDA, logo à entrada, há outros jovens ávidos em conseguir um emprego. Cartazes na mão a solicitar uma oportunidade de emprego, pastas carregando currículo ou na mão já os identifica. Procurar uma oportunidade de trabalho, não é? Marketing e publicidade. Não está fácil, não está fácil. Uma vez já estamos aqui já há algum tempo e a juventude está aqui também. Então a ideia é termos acesso, que é para ver quais são as oportunidades que tem dentro dessa feira, não é? O objetivo que me trouxe aqui é emprego, na finalidade, e também conhecer o espaço que lá tem realizado as suas atividades, que é a Feira Internacional, né? As empresas, saber quais são as informações sobre essa feira. Quer os jovens encontrem emprego no primeiro dia ou noutros dias, o incentivo mesmo é não cruzar os braços. Não há oportunidade se nós não formos atrás dela. E aquilo que é a nossa capacidade de realização, de fazer as coisas, de trabalhar, tem de ser proporcional àquilo que é o nosso sentido de ir atrás, de procurar, para que de facto possamos encontrar o nosso espaço. E aqui acreditamos nós e temos fé nisto, muitos jovens podem encontrar uma oportunidade de trabalho, uma oportunidade de contacto que os possa levar a esse trabalho. E voltamos a olhar para a previsão do tempo. Luena, dia com céu enevoado, temperatura mínima de 9 graus e a máxima prevista é de 29 e umidade relativa de 39%. Vamos fazer mais uma pausa aqui no Manhã Girassol. Regresse connosco porque há outras de atualidade nacional e internacional para lhe dar a ver nesta edição. Até já. Bem-vindo de volta ao Manhã Girassol. Neste bloco começamos na rua. Vamos mais uma vez ao contacto com Ernesto Jaime para termos aqui a fotografia da movimentação rodoviária em um dos pontos da capital do país. E já vamos saber como estão as coisas lá fora com Ernesto. Ernesto, uma vez mais, bom dia. Estás na Avenida 21 de Janeiro a esta altura para dar-nos toda a informação, tintim por tintim, sobre a movimentação rodoviária a esta altura, neste troço bastante importante aqui na capital do país. Viva Iracelma, voltamos mais uma vez para dar sim a conhecer a situação do trânsito na Avenida 21 de Janeiro. Por aqui são vários pontos que acabam, vamos dizer, ligar a 21 de Janeiro. Neste cenário que conseguimos ver aqui nas imagens, o trânsito vai ficando cada vez mais carregado nos dois sentidos, muito por conta da passadeira que existe neste mesmo perímetro. A cedência de passagem aos peões aqui a chamar ou a ser chamado neste quesito, e daí então afunilar um pouco o trânsito neste perímetro, neste troço rodoviário. Não há grandes motivos de realce ou um motivo tão plausível assim, vamos chamar, para que então se verifique o engarrafamento. O certo mesmo é que há apenas uma passadeira e que a cedência de passagem por este perímetro é observada para que então passageiros ou peões, no caso, façam a travessia e a posterior se possa verificar uma melhor circulação. Já neste troço, o desvio que liga à Vila do Gamec, para quem, por exemplo, quer pegar
a Fidel ou a Pedro de Castro Vanduna em Luís chegar ao Golfo 2, o cenário que se dá a ver também é este. O trânsito está desafogado, mas no sentido oposto é completamente diferente. Para quem sai da Vila do Gamec e pega a 21 de janeiro, este troço rodoviário começa a ficar já mais carregado. Há um afunilar já do trânsito aqui, não trafega-se na tranquilidade como dávamos a ver agora há bem pouco tempo num outro ponto. E este afunilamento, Iracelma, continua até passando por aqui, pelo centro, adjacente aqui ao troço rodoviário da Gamec e pegando então a 21 de janeiro, o afunilar do trânsito vai-se fazendo, dá-se uma continuidade até, vamos dizer, propriamente ao Rocha. E é sempre este cenário todos os dias que se verifica aqui neste perímetro, neste troço rodoviário, aqui na 21 de janeiro, bem como há bem pouco tempo neste desvio para quem sai da vila e pega então esta via principal. O cenário é este que se descreve todos os dias a este horário, o trânsito completamente carregado. Sabe-se que também, para além de muitas paragens existentes aqui, também existem várias passadeiras neste mesmo perímetro, o que acaba, de certa forma, por criar este mesmo congestionamento. No sentido oposto, o trânsito vai-se fazendo de forma mais tímida, o que é diferente deste ângulo no sentido descendente para o aeroporto, por exemplo. No sentido, para quem sai do aeroporto ou de Rocha e queira chegar até ao Benfica ou ao Multiperfil, ou, por exemplo, queira desviar, vamos assim considerar, para a Gamec à direita, o trânsito vai-se fazendo de forma tímida. A velocidade, o aligeirar da velocidade é muito mais acentuada no perímetro oposto, no perímetro descendente. Descendente não, mas sim ascendente, assim é que está correto. Já quando olhamos para a própria rua principal da Gamec à direita, que vai então desafogar ou vai dar até à rua principal ou a estrada principal da Samba, conseguimos notar um trânsito não, vamos dizer, trafega-se à vontade, não há engarrafamento, porém a nota, o que se destaca aqui é mesmo a presença de muitos mototaxistas por este mesmo perímetro. Não há grande destaque no que diz respeito ao engarrafamento e quando olhamos para outros cenários já aqui descritos. Iracelma, é este o quadro que se pode avançar sobre a circulação rodoviária aqui neste perímetro, na 21 de janeiro, o trânsito carregado no sentido descendente. Bom dia. Bom dia, Ernesto Jaime. A movimentação rodoviária é a esta altura na Avenida 21 de janeiro, trânsito por agora ligeiramente congestionado nos dois sentidos na Avenida 21 de janeiro. Saímos da rua e vamos entrar em estúdio na Girassol FM. Mas um contacto com o João Alves nesta edição de quinta-feira, prenúncio de fim de semana. Sexta-feira, Mino, como diz toda quinta-feira o João Alves. Uma vez mais, bom dia, meu colega. Bom dia, Iracelma. Bom dia também para os nossos estimados telespectadores. É verdade, quinta-feira estamos aqui, assim, aliás, as quintas, as segundas, as terças, as quartas, estamos sempre aqui com esta boa disposição, esta energia positiva para transmitirmos aqueles que trabalham em prol do desenvolvimento deste grande e belo país deste Angola. A quinta-feira a energia parece ser outra, João. Estamos já a consumir mais dias da semana, é o penúltimo dia daquilo que são os nossos encontros, mas a quinta-feira o João se transforma. Mas no bom sentido, não é? No bom sentido. Iração, tem aqui uma mensagem que foi enviada para si mesmo e é de um ouvinte. Ele diz assim: João Alves,
Dá só um bom dia com a energia para Iracema. Ela está linda. É o Vítor Cabata que enviou a mensagem para si. Não percebi o nome do ouvinte. Vítor Cabata. Vítor Cabata, um abraço. Um abraço. Pediu-me nosso fiel companheiro, não é? Certamente a esta altura está ligado aos 102.7, acompanhar-nos, não é? A partir do bom dia com a energia, esta energia que o João faz questão de partilhar connosco diariamente. Eu aqui também sinto. E de renová-la à quinta-feira. À quinta-feira, não, onde o João se transforma no bom sentido. É importante frisar isto. Não, também não estaria aí consigo, não é? Extremamente bom sentido. Olha, então chegou a altura de nós olharmos para alguns acontecimentos registados num dia como de hoje, mas em anos que já lá se foram. E vamos então começar pelo ano de 1823, quando acontece a escravidão, que é abolida, no caso, a escravidão é abolida no Chile. Em 1883, o município de Campos dos Goitacazes, nos Estados do Rio de Janeiro, torna-se a primeira cidade da América Latina a ter iluminação pública. Já no ano de 1911, Irene Boringan descobre a cidade Inca de Machu Picchu, no Peru. Em 1969, a missão Apolo 11 retorna à Terra, pousando próximo ao Havaí. Em 1977, o fim da guerra, Líbia e Egito. Em 1982, chuvas fortes causam deslizamento de terra que destrói uma ponte em Nagasaki, no Japão, matando 299 pessoas. Em 1983, começam os tumultos anti-Tamil do Julho Negro do Sri Lanka, matando entre 400 a 3 mil pessoas. Julho Negro é geralmente considerado como o início da Guerra Civil do Sri Lanka. Em 1990, tropas iraquianas iniciam um ataque massivo contra o Kuwait. Em 2005 é criada a Telesur, uma rede multiestatal latino-americana com sede na Venezuela. 2012, a Guerra Civil na Síria. As unidades de proteção popular capturam a cidade de Girklejo. Em 2013, um trem a 190 km por hora descarrilou na Espanha ao fazer uma curva com limite de velocidade de 80 km, matando 78 passageiros. Em 2014, o voo Air Argel de 5017 perde contacto com os controladores de tráfego aéreo 50 minutos após a descolagem. Viajava, portanto, entre Ouagadougou, no Burkina Faso, e Argel. Os destroços são encontrados mais tarde no Mali. Todas as 116 pessoas a bordo perderam a vida. E por último, em 2023, na Rússia, o grupo de mercenários Wagner, que avançava com as tropas militares em direção a Moscou, recua um dia após a rebelião contra o governo de Vladimir Putin. Aqui alguns dos acontecimentos que fizeram história num dia como de hoje, mas em anos que já lá se foram. Agora, 8h18 no país. Exatamente, caminhamos a passos largos para o fim dos nossos encontros, não é? Mas ainda temos muito tempo para continuar a manter a nossa audiência, os nossos rádio-ouvintes e também telespectadores informados sobre tudo aquilo que acontece dentro e fora do país. Tivemos aqui agora alguns factos que aconteceram num dia como hoje, 24 de julho, mas em anos que já lá se foram, como tem-se estado a dizer, João Alves, e nós voltamos a qualquer momento. Penso que será o último contacto nesta edição de quinta-feira do Manhã Girassol e o Bom Dia com Energia, não é? Bom dia com Energia para si, Iracelma, Ronaldo e também para os nossos estimados telespectadores. Obrigado por esta oportunidade. A Girassol FM voltará naturalmente assim que pedirdes que nós entremos para mais informações, como disseste muito bem na última nossa conexão. Nesta quinta-feira, agora 8h19. Vamos à música neste encontro. E nós já seguimos com a informação que marca esta edição de quinta-feira do Manhã Girassol, a conectividade de África com o mundo através do turismo e dos transportes aéreos estão a ser debatidos na segunda Conferência Ministerial da ONU, Turismo, organizado em conjunto com a Organização da Aviação Civil Internacional. O encontro visa juntar os dois setores do transporte aéreo e turismo e aumentar o tráfego em África. A segunda Conferência Ministerial da ONU sobre Turismo e Transporte Aéreo em África está a ser realizado em Luanda de 22 a 24 de julho. Angola está a acolher este evento em colaboração com a Organização da Aviação Civil Internacional. O evento conta com a participação de representantes de vários países do continente africano. O ministro do Turismo, Márcio Daniel, disse que o mercado dos transportes aéreos e o turismo são complexos. O mercado de transporte aéreo
entra em cuidados intensivos e na maior parte das vezes sucumbe se não existirem viagens de lazer, de negócios, de eventos ou de outra índole. Da mesma forma, sem transporte aéreo, o turismo é praticamente inexistente. Relativamente à atração de turistas ao nosso país, disse que estão a ser desenvolvidos vários pacotes e a criação de infraestruturas e a promoção do turismo. A nível do governo já foram criadas muitas zonas de proteção que essencialmente podem ser também elementos de atração turística muito importantes. Portanto, nós estamos no ramo dos transportes a sentir esta dinâmica e mostramos disponíveis para colaborar plenamente. Quanto à isenção de vistos no continente, realçou que o assunto ainda está por cima da mesa a ser discutido. Este é um dos elementos que foi discutido ontem. Para haver turismo, para haver também transporte aéreo eficaz e eficiente, é necessário que os países africanos dialoguem honestamente sobre esta questão da isenção dos vistos. Em alguns países isto ainda é uma questão muito sensível, todos nós devemos respeitar a realidade de cada um, mas lá está, a isenção de vistos é um elemento muito importante para o alavancar do setor do turismo, não temos dúvidas nenhumas. A conferência está focada em soluções para alcançar o transporte e objetivos da Agenda para o Desenvolvimento Sustentável dos Países Africanos. A Administração Municipal de Lobito e parceiros assinaram nesta segunda-feira o contrato de reabilitação do navio Zairo, um monumento histórico localizado na zona da Restinga. A reabilitação do navio é uma das promessas do administrador Carlos Pacatolo, que tem como objetivo devolver a histórica embarcação e atração turística aos navios e visitantes à luz das comemorações dos 50 anos de independência. Este é o atual cenário do navio que transportou José Eduardo dos Santos e companheiros de Luanda para a República Democrática do Congo, de acordo com o desenrolar da história da luta de libertação nacional, e foi colocado nesta rotunda da Restinga do Lobito como monumento histórico, que esteve em meio ao abandono que resultou na sua vandalização e degradação. Nesta semana, a Administração Municipal de Lobito e parceiros assinaram um contrato de reabilitação da embarcação histórica. Navio histórico, navio emblemático, na medida em que está intimamente ligado à nossa história de libertação nacional. E é pena que tivesse chegado ao estado em que chegou, mas isso é passado, viramos essa página e hoje estamos a começar um novo momento, que é um momento de recuperação, reabilitação, modernização, para torná-lo também à altura dos 50 anos de independência do país. Queremos celebrar essa data histórica devolvendo à cidade, devolvendo aos munícipes, devolvendo a todos aqueles que visitam o Lobito este equipamento com uma nova roupagem, com outros interesses históricos, outros interesses de atração turística, para que quem vier ao Lobito efetivamente não deixe de visitar o navio Zaire e tudo aquilo que ele representa para a história política recente do país que completa 50 anos. De acordo com a empresa responsável pela requalificação da embarcação, o objetivo é tornar o navio Zaire uma atração turística para os munícipes e visitantes. Vamos transformá-lo numa atração turística, ou seja, ele está abandonado, vamos remodelá-lo todo o interior e todo o exterior e depois fazer com que a história seja também partilhada com todos os angolanos, todos os turistas que visitarem a província e em particular o município do Lobito. A previsão da empresa que irá reabilitar o navio Zaire é terminar com as obras até antes das comemorações dos 50 anos de independência do país e está orçada em mais de 150 milhões de kwanzas. E o governo de Cabinda está a ensaiar mecanismos que visam atribuir novos nomes aos bairros e ruas da província. A medida surge em função da existência de alguns nomes de bairros que ferem a moral pública.
estratégias de ordenamento dos municípios leva os membros do governo provincial a reunirem em conselho. A reunião serviu também para os presentes analisarem os resultados e desafios do município de Tambuzinze, desde que ascendeu à categoria. A toponímia dos municípios de Cabinda, Angoio e Liambo mereceram também abordagem. A situação da toponímia é uma luta coletiva. O crescimento demográfico provocou o surgimento de alguns bairros, com isto, alguns nomes que precisam ser corrigidos o mais rápido possível. Produziu-se um documento que levou-se em sede dos conselhos, estamos a falar aqui do Conselho Municipal, bem como do Conselho de Escutação às comunidades, e que, por fim, este documento foi remetido em sede da Comissão Provincial, que também cumpriu com os procedimentos exigidos pela lei da toponímia, que hoje, então, o município de Liambo vai comportar com 525 topónimos. A situação relacionada com nomes atribuídos a bairros, ruas, zonas tem sido motivo de polêmica ao nível da província de Cabinda, porque alguns desses nomes ofendem a moral pública. Na reunião mantida no Palácio do Governo sobre toponímia, as administrações terão um trabalho enorme de sensibilizar as populações sobre os nomes atuais aprovados no Conselho da província. Estamos todos contentes, esfregar as mãos de contente, porque amanhã qualquer um que nos visite já não vamos, portanto, estabelecer nome de bairros, ruas, de acordo com uma identificação, símbolo de uma árvore ou, eventualmente, através de alguém que tenha uma oficina para darmos a indicação até chegar ao ponto que pretendemos. Mesmo a atribuição do número de polícia, temos algumas zonas devidamente consolidadas e, em alguns casos, ou maior parte dos casos, houve mesmo uma contribuição no sentido de não fazer perder os nomes tradicionais. Os membros do governo da província de Cabinda estiveram reunidos em análise, esteve a questão relacionada com toponímia da província de Cabinda. Agora, atualidade além das nossas fronteiras. O Hamas anunciou hoje que respondeu à proposta israelita de cessar fogo de 60 dias em Gaza, pedindo alterações no que diz respeito à entrada de ajuda humanitária. A resposta incluiu propostas de alterações, as cláusulas sobre a entrada de ajuda humanitária, mapas das zonas de onde o exército israelita se deverá retirar e garantias de um fim permanente para a guerra. Os negociadores estão a tentar chegar a acordo sobre uma trégua que permita a libertação de 10 reféns israelitas em troca de um número não especificado de prisioneiros palestinianos. O presidente chinês Xi Jinping apelou para uma renovação estratégica nas relações com a União Europeia durante uma cimeira em Pequim, marcada por crescentes tensões comerciais, tecnológicas e geopolíticas entre os dois blocos. A reunião com a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, e o presidente do Conselho Europeu, António Costa, decorreu no Grande Palácio do Povo, no âmbito da 25ª Cimeira China-União Europeia, que assinala o 50º aniversário do estabelecimento de relações diplomáticas entre Bruxelas e Pequim. Segundo Xi, ao longo das últimas 5 décadas, os laços sino-europeus produziram resultados frutíferos e beneficiaram ambas as partes e o mundo. E 12 pessoas no Mali foram executadas sumariamente pelas tropas malianas, em colaboração com o grupo Wagner. A denúncia foi feita pela organização internacional Human Rights Watch, através de um relatório publicado recentemente. Através do documento, a Human Rights Watch acusa o exército maliano e o grupo Wagner de serem também responsáveis pelo desaparecimento forçado de pelo menos 81 pessoas, além das mortes de 12 outras que foram somadas contra a insurreição contra grupos armados islâmicos, que visam particularmente o grupo de apoio ao Islão e aos muçulmanos, um grupo ligado à Al-Qaeda. O presidente do Irão, Massoud Pezeshkian, considerou hoje delirantes as declarações do homólogo norte-americano Donald Trump sobre a possibilidade de vir a destruir o programa nuclear iraniano. O presidente iraniano sublinhou que as capacidades nucleares iranianas
estavam na mente dos cientistas e não nas instalações, e garantiu que o Irão vai continuar a enriquecer urânio dentro das regras do direito internacional. Pezeshkian disse que o Irão aceita não ter armas nucleares e que esta é a posição política, religiosa, humanitária e estratégica do país, mas deixou claro que não irá aceitar ameaças ou ditames. O líder do Irão garantiu que as autoridades iranianas estão preparadas para enfrentar um possível reinício da ofensiva militar de Israel, caso o cessar-fogo de 24 de junho seja quebrado. Pezeshkian acusou ainda Israel de estar a esconder as perdas que registrou durante a Guerra dos 12 Dias. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, admitiu a possibilidade de baixar as tarifas alfandegárias caso os países recebam mais importações norte-americanas, ao mesmo tempo que ameaçou aumentar caso não aceitem. Na rede social Truth Social, Trump disse que abdicaria sempre de pontos tarifários se conseguisse que os grandes países abrissem os mercados aos Estados Unidos. O líder norte-americano, cujo mandato iniciado em janeiro último é marcado por iminentes guerras comerciais, disse que reduziria as tarifas se um país concordasse em abrir o mercado, senão tarifas muito mais duras seriam aplicadas. Trump também celebrou os 2 acordos comerciais com a Indonésia e o Japão, países que abriram completamente e pela primeira vez os mercados aos Estados Unidos, naquilo que considerou ser uma vitória relevante para as empresas dos 3 países, que vão fazer uma fortuna. E voltamos a espreitar os títulos nas capas dos jornais nacionais e internacionais nesta quinta-feira. Nesta segunda ronda, começamos na capa do jornal espanhol La Vanguardia, que traz em destaque relações económicas. A União Europeia está a ultimar um acordo comercial com os Estados Unidos, com tarifas de 15%. A decisão final sobre o acordo cabe a Trump e a Comissão mantém um pacote de medidas de retaliação caso este o rejeite. Ainda na capa do jornal La Vanguardia, a Itaba leva a Espanha à final do Europeu. Um golo dos blaugranas no prolongamento encerra a vitória sobre a Alemanha. Na capa do jornal francês Le Figaro, depois de uma escaramuça com adversários, os dois têm um encontro individual na noite desta quinta-feira. A tensão aumenta entre Retaliau e Macron. Marine Le Pen, a aposta arriscada de uma candidatura consumada, também é destaque na capa do Le Figaro nesta quinta-feira. Estamos a olhar para o jornal desportivo A Bola, que traz em grande destaque Ivanovic desejado na Luz. Sam Gluis já recusou 20 milhões pelo avançado croata de 21 anos. Benfica quer companhia para Pavlovic e Henrique Araújo no ataque. Ainda na capa do jornal desportivo A Bola, Gyökeres será finalmente oficializado hoje no Arsenal. Vamos olhar para a previsão do tempo, agora na província do Ambo, que também terá o dia enovoado. Previsão de temperatura mínima é de 8 graus, máxima de 26 e a umidade vai chegar aos 40%. Vamos fazer o último intervalo nesta edição do Manhã Girassol. Regresse connosco. Até já. Bem-vindos à última parte do Manhã Girassol nesta edição de quinta-feira, 24 de julho de 2024. E vamos voltar à rua, conferir as coisas, ver a mobilidade do trânsito, apresentar alternativas aos nossos telespectadores e aos vários cidadãos que a esta altura estão ligados a nós, que desejam passar por alguns pontos da capital do país. Poderá ser este que o Ernesto Jaime vai trazer-vos agora. Ernesto Jaime, uma vez mais, bom dia. Regressas para a última fotografia do trânsito nesta quinta-feira aqui no Manhã Girassol. Iracelma, bom dia mais uma vez neste nosso último apontamento. Vamos dizer que as coisas já começam a ficar cada vez mais desafogadas. A esta hora já várias pessoas já estão nos seus locais
de trabalho. Passageiros ou os cidadãos já se encontram a trabalhar para prosseguir então com as tarefas profissionais. Estamos aqui na paragem da CAMEC, vamos assim chamar, pois há inúmeras paragens aqui e com o mesmo nome. Mas o certo mesmo é que estamos na paragem normalmente dos táxis que carregam Mutamba, tal como se pôde ouvir São Paulo e outros pontos. Por aqui a correria não é daquelas que normalmente registramos, é passar pela janela para subir no táxi ou aos empurrões. A esta hora já está completamente desafogado. O próprio troço rodoviário, falamos a questão do engarrafamento aqui, já não está tão acentuado por ser hora de ponta ou por ser hora então de trabalho. Por aqui os azuis e brancos vão carregando na tranquilidade, os passageiros subindo de forma tranquila para então seguirem com os seus destinos. É importante frisar que várias vezes temos estado a constatar que uma boa parte dos engarrafamentos que decorrem pela cidade de Luanda tem que ver muito com as más paragens que muitos taxistas fazem ou as paragens impróprias no meio da via pública e então causa o engarrafamento e obviamente que atrapalha não só a mobilidade de pessoas, também de veículos automóveis. Por aqui este é o cenário que se pode descrever sobre a travessia, sobre o movimento de pessoas que vai se fazer sentindo aqui. Vamos tentar conversar com... Muito bom dia, o seu nome, por favor? Ernesto José. Ernesto José. Olha, Iracema, por sinal é meu xará. Está fácil acordar muito cedo para ir trabalhar? Não é tão... dificuldades enormes. Ok. Eu disse que não é tão fácil assim. Não está fácil? Sim, porque já sabe o cansaço em si também. O frio? O frio é imenso. Está a apertar muito. Muito. E ainda pode piorar agora que vamos entrar em agosto. Em agosto será mais pior, na verdade. Quer dizer que quem trabalha às 8 vai chegar no trabalho às 9 horas. Com toda a certeza. Muito obrigado. Ouvíamos também que já se dirige então para o local de trabalho. Por aqui está mesmo frio, Iracema. O clima aqui está cinzento, o céu completamente nublado. Há timidez aqui em radar e daí então contribuir de certa forma também para um acanhar, vamos assim dizer, por parte das pessoas. Mas o movimento que se pode descrever aqui é este, já se faz sentir a movimentação que é característica de Luanda, o movimento de pessoas, de veículos automóveis de um lado para o outro e então assim poder prosseguir com o dia de hoje, quinta-feira. Iracema, são estes os pontos que podemos avançar, é este o quadro que se pode avançar neste nosso último apontamento. Bom dia. Bom dia, Ernesto Jaime. A movimentação rodoviária aí na Avenida 21 de Janeiro, a esta altura o trânsito começa a ficar descongestionado, até porque já são 8 horas e 42 minutos. A maior parte das pessoas, ou a maioria das pessoas a esta altura, já chegou no seu local de trabalho, já começaram a contribuir e nós já deixamos a rua, vamos fazer aquecimento porque vamos falar sobre o desporto a seguir, no Manhã Girassol. Entramos em campo nesta quinta-feira com Anselmo Gaspar, ele que tem a responsabilidade de avançar nos tintim por tintim toda a atualidade esportiva, aquilo que acontece dentro e fora das nossas fronteiras. Olá, Anselmo, muito bom dia, bem-vindo. Quinta-feira, penúltimo dia, o que é que temos hoje? Olá, Iracema, bom dia, espero que estejas bem, por aqui está tudo bem, graças a Deus. Eu estou bem também, obrigada. Sim, senhora, isso é bom saber. Nós hoje temos um cardápio cheio, porque temos novidades da Seleção Nacional, daqui a pouco partem já
para a África do Sul para o estágio pré-competitivo. Angola voltou a estar na montra do MMA Internacional, conquistamos uma medalha de ouro no dia de ontem e também temos novidades por parte do agenciamento de carreiras de atletas que normalmente não se fala muito nas redes aqui desportivas, mas esse é um assunto que a Girassol em exclusivo vai abordar. Vamos à atualidade desportiva. Vamos a isso. Saudar o auditório da TV Girassol a esta hora. Já são conhecidos os 28 jogadores que vão integrar a Seleção Nacional rumo ao CHAN. A divulgação foi feita nesta quarta-feira por Pedro Gonçalves. A eleição está feita e os melhores o técnico português escolheu. São, no total, 23 jogadores eleitos que rumarão ao Quénia, palco onde realizarão os primeiros jogos da fase final do CHAN. Por outro lado, 5 atletas estarão na reserva em caso de saída por lesão ou transferência de um jogador para o exterior do país. Adilson da Cruz, Neblu, Agostinho Calunga, Jorge Miguel Rui, Anderson da Cruz, António Ossi, Edi Afonso, Ivaristo Capunge Lito, Joaquim Balanga Quinito, Manuel Cunha Lulas, Simão Dianzenza Mabelé, Vítor Nang Vidinho, Afonso João Mafuta, Aguinaldo Matias, Alberto Miguel Além, Bernabé Tomás Beni, Luís Eusébio, Pedro Miguel Meg, Davy Vieira Gilberto, Fernando Costa Fernandinho, João Manha Caporal, Joaquim Paciência Jó, Simone Miranda Lépua e Vanilson Zéu. Ficam também desde já 5 jogadores sinalizados, que são os 5 jogadores, poderemos lhes apelidar de reserva, que fazem parte dos trabalhos até aqui e, portanto, se a qualquer momento houver necessidade, contamos com a disponibilidade deles para integrar a seleção, que são Necessani Simão, Diógenes João, João Moanha Gogoró, Higino Capitango e Kidiemo Zico Vitorino, polaco. Durante a conferência de imprensa, o treinador português ao serviço de Angola adiantou o principal objetivo dos Palancas Negras no CHAN. Desde logo, aquele objetivo que nos propomos é exclusivamente porque nós pensamos sempre em superar os adversários que temos pela frente. E o nosso foco mais não é do que, sabendo de nós que temos um jogo com Marrocos, que é bicampeão desta competição, à semelhança da RDC, que estão ambas no nosso grupo, são as únicas seleções bicampeãs desta competição, mas Marrocos vem, salvo erro, campeão na edição 2018, 2020, foi nas duas, salvo erro, e 2022, como se recordam, não participou, dada aquelas complicações entre Marrocos e a Argélia, e, portanto, sabemos nós da valia da seleção marroquina, mas aquilo que nos propomos é superar a seleção marroquina e, obviamente, partir para a segunda jornada e aí focarmos no jogo com a seleção queniana. Antes de chegar no palco da competição, a Seleção Nacional fará um curto estágio na África do Sul, onde defrontará no dia 26 deste mês a equipa do Orlando Pirates e posteriormente contra os Bafana Bafana, seleção da África do Sul. Angola tem estreia agendada para o dia 3 de agosto, diante do Marrocos para a primeira jornada do Grupo A. Esta é a 5ª participação de Angola na prova e a 2ª consecutiva de Pedro Gonçalves. Já voltamos a olhar para a atualidade esportiva. A esta altura acompanhamos as imagens. Já o Presidente da República vai deixar o país dentro de alguns momentos, já em direção a Portugal, onde vai cumprir uma visita de Estado de 2 dias. João Lourenço, a esta altura, vai recebendo cumprimentos de despedidas de membros do Executivo, dos ministros de Estados, ministros e também outros membros que ocupam cargo no aparelho
do Estado. A esta altura, a tocar algumas considerações com o Ministro do Interior, Manel Homem. Estão também a apresentar cumprimentos de despedidas o Ministro de Estado para a Coordenação Económica, José de Lima Massano, a Ministra de Estado para a Área Social, Maria do Rosário Bragança. João Lourenço vai deixar o país e vai-se acompanhar pela Primeira-Dama da República, Ana Dias Lourenço. Será uma visita de Estado, como já fizemos a referência, de 2 dias, uma visita que será destinada ao reforço da cooperação com Portugal. A esta altura vai sendo também acompanhado pela Vice-Presidente da República, Esperança da Costa. Estamos a dar imagens da partida do Presidente da República, João Lourenço, que desloca-se hoje a Portugal. João Lourenço está acompanhado. Temos referência destinada ao reforço da cooperação com Portugal, um país com quem Angola mantém relações de vários anos, relações consideradas estáveis pelos 12 Estados, e é nesta visita que o Presidente da República a Portugal que vai ser aproveitada para dilatar ainda mais estas relações que foram estabelecidas há anos. A esta altura, o Presidente da República a cumprimentar membros da tripulação e vai então fazer-se à aeronave com destino a Portugal. Passo a passo vai subindo a aeronave que vai transportar o Presidente da República e também a Primeira-Dama nesta visita a Portugal. Será uma visita de 48 horas, estamos a falar uma visita de 2 dias. E voltamos à atualidade desportiva aqui no Manhã Girassol com o Anselmo Gaspar. Anselmo. Pois é, Selma, vamos retomar, o tempo já se escasseia. Vamos falar agora de Angola, que continua a ser representada de forma condigna além fronteiras no MMA. Demar Pena conseguiu mais um título internacional, ao passo que no juvenil que acontece nos Emirados Árabes Unidos, nesta quarta-feira tivemos ouro ao peito. Angola continua a fazer história nos octógonos internacionais do MMA. Primeiro vamos começar pelo juvenil, que acontece nos Emirados Árabes Unidos, onde a atleta Stelvia Munhanha, na categoria juvenil B até 40 kg, conquistou uma medalha de ouro nesta quarta-feira após deixar para trás as ucranianas Bitanya Oshuk e Adanásia Abgun. Um feito que deixou a atleta super satisfeita. Muita gratidão, porque foram 2 anos consecutivos a participar do Mundial e esse foi o primeiro ano que consegui a medalha de ouro. Estou muito feliz. Essa medalha dedico a todos que participaram do meu processo, né? Porque sem eles nada disso seria possível. Viva Angola! Esta prova juvenil, que acontece nos Emirados Árabes Unidos, teve início no dia 20 de julho e vai até ao dia 27 do corrente mês. Noutras lides mais internacionais, The Wolf voltou a fazer das suas. Demar Pena conquistou ouro no torneio internacional Warriors 61 e continua a levar o nome de Angola ao mais alto nível. Reagindo à vitória, o presidente da Federação Angolana de MMA, Armando Diogo, mais conhecido como Mestre Scott, disse que com este feito mais portas se abrem para o atleta e o país a nível da modalidade. O Pena é a bandeira de Angola, isso é, sem sombra de dúvida, já está garantido, é a bandeira de Angola. E com certeza absoluta essa vitória garante ao Pena portas abertas para qualquer organização no mundo. E o Demar Pena é um dos mais patriotas que existe. Ele ama Angola, ele representa Angola, ele leva a bandeira, o hino de Angola entoado em qualquer lugar que ele pisa. Não é? É uma força para todos nós. Logo agora que Angola conseguiu uma medalha de ouro, os nossos atletas amadores e o nosso atleta profissional acaba por vencer também aqui mais um título da sua carreira profissional. E é uma vitória com sabor a chocolate para todos os angolanos, como nós gostamos de dizer.
E com certeza absoluta o Pena vai abrir mais portas para os atletas que estão a sair do processo de amador para profissional. Parabéns ao Demar Pena e, claro, a Federação Angolana de MMA, por ser algo que faz parte do Demar Pena, ele é um membro inscrito e legalizado pela nossa federação, não poderíamos estar além disto e saímos de uma cidade para outra para virmos dar essa força que o Pena muito merece. Mais uma vitória para o país que tem sido representado no MMA além fronteiras. Por hoje é tudo sobre desporto. Iracema Arnaldo, Osse e até amanhã. Até amanhã, Anselmo Gaspar. E nós, desta forma, deixamos os campos, não é? Porque falamos de desporto e vamos rumar para Girassol FM. O nosso último Bom Dia com Energia nesta edição de quinta-feira. Olá, João Alves. Voltamos para dizer apenas bye-bye. É verdade. Ao som desta música de Bangão, de feliz memória. É verdade. Calumba Seleta nesta manhã, bem na ponta final do nosso encontro, 8h54. Obrigado pela atenção, caro telespectador e também os nossos rádio ouvintes. Iracelma, é um até amanhã. É um até amanhã e nós gostávamos de ouvir um pouquinho esta música que está aí a tocar também, Calumba Seleta, para o encerramento desta conexão nesta quinta-feira. Bom dia, João Alves. Continuação de uma ótima quinta-feira para ti e também para todos os telespectadores. Bom dia, rádio bom dia. ouvintes. Rádio ouvintes. Porque os telespectadores ainda ficam connosco. É verdade. Bom dia para si, Iracelma, e para a sua equipa. Amanhã estaremos de volta pontualmente às 7 consigo e nós às 6 da manhã, caríssimo telespectador. Bye bye, até amanhã. Até amanhã. Deixamos a rádio e voltamos aqui aos estúdios do Manhã Girassol para a conversa que se impõe com Sara Rodrigues nesta reta final do nosso encontro. Olá, Sara, muito bom dia, bem-vinda, minha colega. Bom dia, Iracelma Arnaldo, muitíssimo obrigada. Espero que estejas bem. Estou cada vez melhor com o Manhã Girassol. Muito bem, então vamos à grelha de programação desta quinta-feira aqui da Rede Girassol. Vamos a ela. Bom dia, caro telespectador. Começamos em grande com o Manhã Girassol, mas temos muito mais para lhe oferecer. Às 11h30, Nayole Silva recebe as portas, ou abre as portas do Obrigado Doutor, para falar sobre saúde e bem-estar. Um espaço onde a saúde ganha voz, rosto e clareza, com uma informação de utilidade e feita a pensar em si. Ao meio-dia, o relato desportivo toma conta do ecrã no Desporto na Rede Bravo da Silva. Destaca o que de melhor se fez no universo desportivo em Angola e no mundo. Às 13 horas, a atualidade entra em cena com as notícias. Manuela Costa traz uma edição rigorosa e objetiva com os principais factos do dia. Já às 14 horas, Cuyela Clementino assume a edição, ou seja, receberá a emissão. Contudo, passa aqui para garantir que a sua tarde seja inigualável. E às 15h30 nós temos o Fora do Ar, eu aqui a dizer, o que caiu na rede, porque é às 14 horas com Natalício Gaspar que você fica a saber sobre tudo à volta da vida dos famosos nacionais e internacionais. Às 15h30 temos o Fora do Ar, apresentado por Delfina Correia e eu, Sara Rodrigues, para mostrarmos tudo aquilo que acontece por detrás das câmaras. Às 16 horas, Braulio Anderson assume o comando do Conexão e guia-nos para uma tarde pulsante, cheia de ritmo, entrevistas e boa onda. Às 18 horas, o Zuela Meu Povo vem ao encontro das comunidades, dando voz a histórias comoventes, a causas que merecem destaque e a realidade que precisam de ser vistas e sentidas. E às 19h45, o Girassol Jornal traz o fecho informativo do dia. Kina Santos comanda a edição com a seriedade, firmeza e a humanidade a que já nos habituou. E hoje a nossa emissão só termina às 21 horas com especial entrevista. Uma conversa que promete impactar, refletir e inspirar. Fica então o convite, Iracelma Arnaldo, a todos os nossos telespectadores a não saírem do sofá, porque temos muito para lhes oferecer. Naturalmente. Olha, Sara Rodrigues, contigo, tal como eu tenho estado a dizer, fechamos as portas do Manhã Girassol nesta quinta-feira, não é? Nós vamos, mas fica a promessa de estarmos juntos amanhã, a partir das 7 da manhã, aqui na Rede Girassol. Obrigada a si que nos tem como preferência. Bom dia, fique bem.